Lembra daquele carro que você sonhava ter quando era criança? Ou então daquela miniatura da Matchbox que transportava você para um mundo tão real que você conseguia até se ver ao volante daquele esportivo nas ruas da cidade? No Máquinas na Pan dessa semana, você vai conhecer a coleção de automóveis do empresário e engenheiro civil Luiz Esteves, que conseguiu colocar todos os seus sonhos de criança na garagem da sua casa. Pagani Huayra R, mais um sonho que se torna realidade. Horácio Pagani apresentou na semana passada um State of Art das pistas, lançado no circuito de Imola, na Itália, para apenas 30 clientes que desembolsarão 20 milhões de reais para acelerarem essa máquina. No Giro Rápido dessa semana, Lívia Fernanda vai trazer as últimas notícias sobre as paralisações das fábricas de automóveis que tiveram as suas linhas de produção impactadas pela falta de peça e também pelo agravamento da pandemia do coronavírus. Sempre conectado com tecnologias de ponta, Carlos Aros vai mostrar pra gente o carro elétrico voador, apresentado pela Embraer, e Enilson Salles, da Salles 7, vai analisar o mercado de seminovos e usados com projeções otimistas para 2021 e mais. O engenheiro e consultor da indústria automotiva Henrique Pereira vai tirar todas as suas dúvidas sobre um acessório coadjuvante do automóvel que assume o papel de protagonista toda vez que você fica na estrada com pneu furado, o step do seu carro. Tudo isso e muito mais, você vai acompanhar agora comigo nesses próximos 30 minutos no Máquinas na Pan. Lembrando que agora você também pode acompanhar o nosso programa em vídeo pelo canal Jovem Pan News, Jovem Pan Esportes e pela Panflix. Então se ajeita bem aí no cockpit, aperte o cinto, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. Máquinas da Pan. Para darmos a largada no programa dessa semana, nós vamos trazer o engenheiro civil Luiz Esteves, que é muito mais que um colecionador de automóveis. O Luiz conseguiu transformar todos os seus sonhos de criança e também as suas memórias afetivas em realidade. Todo carro da sua coleção tem uma história e um momento da sua vida com um motivo para estar na garagem da sua casa. Por isso, hoje ele é o nosso convidado para o Meu Amigão, o Carro. Luiz, muito obrigado por abrir a porta da sua garagem para o Máquinas na Pan. É um prazer, Alex. Aqui a gente tem uma coleção não somente de carros, mas de história do passado, onde cada um desses carros conta um momento especial da sua vida, não é isso, Luiz? Com certeza. Eu não sou colecionador, são aquelas paixões de infância que quando você tem oportunidade, você vai tentando conquistar as paixões que ficaram para trás, né? Uma coleção afetiva, acho que até dá para chamar assim, né, Luiz? E que teve início há 14 anos. Qual foi desses todos os carros que você tem aí, a sua primeira aquisição? Foi com esse Triumph Spitfire 66. Eu era criança e minha mãe fazia compras no supermercado num Peg-Pag que tinha ali na Joaquim Floriano com a São Gabriel. Teve uma época que o achocolatado Toddy fez uma promoção e distribuiu, quer dizer, sorteou alguns Triumphs desse. E lá ficava exposto um exatamente igual a esse, vermelho conversível. E enquanto minha mãe ia fazer compra, eu ficava sentado ali, não sei se numa cadeirinha, e ficava namorando o carro. E fiquei louco, então era um carro que eu sonhava em andar no carro, sonhava em ganhar o carro. E cresci sempre apaixonado e com desejo de ter esse carro. Lá nos anos 80, tinha uma série de TV que todos nós, apaixonados por carros, acompanhávamos. Era uma série chamada Magnum P.I., com um detetive particular, Tom Selleck, que ele utilizava um carro que todos nós sonhávamos. Não, com certeza. Esse era outro. Era uma série que eu adorava e eu vou te mostrar. Ele tá aqui, ó. Eu assisti a série, tá? Era fanático. Praticamente para ver o carro. Eu achava um máximo esse carro na época que ele usava. É uma Ferrari 308, né? A minha é 1980. Então era um carro que eu também assistia o seriado, porque eu era apaixonado. A Ferrari, acho que quem gosta de carro, todo mundo é apaixonado. E esse modelo
Eu achava muito bonito, continuo achando. E o carro nem era dele, né, Luiz? De quem era mesmo? Era de um escritor que era amigo dele, emprestava uma casa no Havaí. E o Higgins era meio o sargentão lá que tomava conta, né? E eu acho um carro uma relíquia, né? Esse é um que eu não precisei restaurar. Eu comprei ele muito novo, ele apesar de ser 80, ele só tinha 8.000 milhas. Comprei ele em 2010. Esse é um que não teve praticamente nada para fazer. Na década de 60 foi lançado o Autorama aqui no Brasil. E o meu, por exemplo, vinha com a Berlinetta Interlagos. O seu provavelmente veio com algum desses carros da sua coleção, que você tirou da pistinha de corrida para trazer agora para a sua sala na escala 1x1. Conta pra gente essa história. Então, assim como mais ou menos até anterior ao Triumph, né, foi em 66, o Autorama acho que foi em 64, 63, por aí. Eu tive, porque ele é o primeiro Autorama da Estrela. E os carrinhos que vinham, né, no meu, era uma Corvetinha, tá? Então era outro carro que eu gostava demais e sempre quis ter, né? Era o carro mais difícil, tá? Tinha pouco aqui no Brasil, nada, e eu fui atrás. E daí quando surgiu a oportunidade, logo depois que eu comprei a Ferrari, me ofereceram e eu comprei esse carro aqui, que é a Corvetezinha conforme tinha no Autorama. Você consegue passear com todos os carros aqui da garagem? Sim, com certeza. À medida do possível, né? Final de semana, às vezes passeia com 2 de manhã, outro à tarde. Quando dá, faço um passeio. Sempre tem alguns amigos, a gente faz um passeio, vai aí, pega uma Castelo Branco ou uma Bandeirantes, anda um pouco. Uma dessas relíquias que você tem aí tem uma história muito bem alinhada com as férias suas de infância lá no Guarujá. Essa Mercedes aqui é uma Mercedes SL, né? Meio que o pessoal popularmente chama de pagoda. Que, de novo, né? Meu pai ele tinha um cliente que a gente fazia obra para ele lá no Guarujá. E o filho desse cliente, na época, tinha acabado de lançar esse carro, no ano 65, 66. E a gente ia lá, ele tinha um carro desse, eu era criança, ele me punha dentro do carro, levava a passear e eu achava o carro maravilhoso. E também cresci com o carro na cabeça. Paixão de criança que gosta de carro, né? Luiz, você comentou com a gente que você coloca todos os carros regularmente nas ruas. Qual deles chama mais atenção? Olha, eu acho que a Corvette chama, porque é um carro mais chamativo, né? Mais diferente, menos conhecido, com essa faixa vermelha, mais colorido. A Ferrari chama atenção por ser a Ferrari. Luiz, tem um aí bem discreto, bem do lado da parede, mas que a gente não precisa nem tirar a capa para saber qual é, né? O famoso Fuscão, né? Esse aqui foi a minha última aquisição, foi agora na pandemia, né, em 2020 que eu comprei. Já todo mundo que gosta de carro quer ter um Fuscão, né? Um Fusca, vai. E eu queria especificamente um Fuscão, ou 71 ou 72, branco. E foi difícil achar. E até uma peculiaridade, apesar da placa ser 73, o carro é 72 o ano. Não sei por que o antigo proprietário fez isso. Então esse é um Fusca 72, que foi a primeira geração do Fuscão. E eu queria a primeira geração porque a entrada de ar é essa aqui, porque ele tem o farol olho de boi. E o Fusca é o carro que eu aprendi a dirigir, não desse ano, mas eu tinha um amigo que tinha um carro desse ano, branco, e acho que daí que veio se já que é para ter um Fusca, eu quero o Fuscão 72. Luiz, e esse que está aí bem do seu lado ainda com a capa? Não, esse aqui não é meu, né? Esse aqui é da minha mulher. Então, certamente é o mais importante da coleção. É que eu tenho que ter mais cuidado, né? Aqui, aliás, de passagem, a minha mulher, ela, nesse ponto, é fantástica. Ela me incentiva muito, ao contrário de alguns amigos que têm que comprar o carro escondido da mulher, né? A minha mulher, a Vera, ela me incentiva muito a
com os carros, porque ela sabe que é uma paixão minha, então ela incentiva. E a história desse carro é o seguinte, ela sempre contava, a mãe dela na época, no início dos anos 70, o pai dela deu um Karmann Ghia vermelho conversível. E a mãe dela era muito bonita e o pai dela era muito ciumento. Então, que quando ela parava na rua, deu carro, parava às vezes perto de ônibus, o pessoal ficava todo mundo olhando para dentro do carro, porque é conversível, a mulher dirigindo, às vezes de saia. Diz que não durou 3 meses, o pai dela vendeu o carro, tirou da mãe e vendeu. Então a Vera sempre contou essa história. Puxa, eu meti um Karmann Ghia vermelho, eu adorava tal. Daí quando surgiu a oportunidade, eu comprei, dei de presente para ela e ela adora. A Vera deixa você sair com o carro também, Luiz? Às vezes sim, viu? Quando saímos nós dois, às vezes ela deixa eu pilotar. Você já mostrou pra gente alguns clássicos da Volkswagen, né? O Fuscão, o Karmann Ghia, e tem esse último aí que é bem raro, bem debaixo da capa. É o SP2. Mostra ele pra gente. Realmente ele tá cada vez mais difícil, né? E dizem, esse carro é um carro genuinamente brasileiro, um projeto brasileiro, só foi fabricado no Brasil. E dizem que vários consideram, inclusive o pessoal da Volkswagen da Alemanha, como o Volkswagen mais bonito já fabricado. Então esse era o carro que quando eu fiz 18 anos, ele estava terminando, foi acho que a última geração dele, em 76. E é lógico, eu queria ter um, mas não ganhei, né? Porque era um carro caro na época. Mas eu sempre gostei demais do SP2. E procurei, daí quando surgiu a oportunidade de um bem íntegro, original, etc., eu comprei porque eu sei que cada dia vai ser mais raro esse carro. Luiz, eu agradeço muito você ter aberto a porta da garagem de sua casa para a gente conhecer essa coleção, que muito mais do que simplesmente um garimpo, é uma coleção com afetividade de carros aqui no Máquinas na Pan. Então eu já aproveito para pedir para você se despedir da gente dentro do cockpit do primeiro carro que você mostrou hoje. Foi muito gostoso, obrigado. Conhecido por lançamentos exclusivos e séries especiais numeradas, Horácio Pagani apresentou ao mercado na semana passada o Huayra R, que é uma hipermáquina de 850 cavalos, desenvolvida para pista de corrida ao custo de 20 milhões de reais. Com a produção limitada a apenas 30 exemplares, essa máquina reúne os mais altos conceitos de engenharia automobilística e desenvolvimento aerodinâmico, com design que atesta o expertise tecnológico da Pagani Automobili. O coração dessa mais nova relíquia criada por Pagani é um V12 de 6,0 litros aspirado que atinge 9.000 giros com torque máximo de 750 Nm. O motor foi concebido com fascínio, romantismo e inspirado na simplicidade dos propulsores da Fórmula 1 dos anos 80, com atributos tecnológicos bem contemporâneos. O câmbio é sequencial de 6 velocidades, com trocas de marchas feitas através do pedal shift, localizado atrás do volante. Uma máquina que nos remete à tradição das 24 horas de Le Mans e ao campeonato de protótipos dos anos 60 e 70 que marcaram uma era lendária do motorsport mundial. Com o Huayra, Pagani quebrou o paradigma do desenvolvimento de carros com prioridade na aerodinâmica de túneis de vento e valorizou as linhas mais harmônicas da Ferrari P4, Ford GT40 e Porsche 917, que unem beleza, romantismo e audácia das máquinas dos anos 60. 10 anos depois do lançamento do Zonda R, o conceito do Huayra é uma viagem no tempo com refinamento tecnológico e foco no futuro. O chassi, fabricado com carbo-titânio de altíssima resistência, abriga uma robusta célula de sobrevivência integrada à parte central do carro, que tem na sua seção frontal estrutura fabricada para absorver a energia cinética em caso de impactos. Para honrar a sua performance máxima em pista, o Huayra foi projetado com uma otimização aerodinâmica do difusor traseiro, assoalho e desenho frontal que proporcionam 1.000 kg de downforce a 320 km por hora para colar essa máquina na pista, tanto em curvas de alta como em baixas velocidades. Dentro do cockpit, o encontro perfeito do prazer ao dirigir com a tocada segura do Huayra. No console central, o piloto tem acesso ao mapa do motor, suspensão e balanceamento da pressão dos pedais de freio.
Uma centralina eletrônica trabalha em conjunto com a telemetria do carro para analisar performance e setups ajustados para diferentes tipos de pista. Com muita arte e tecnologia, o Ateliê Pagani traz a experiência da pilotagem para um outro patamar e resgata a paixão pelos automóveis dos anos 60 com a tecnologia do futuro. O Giro 360 você já conhece, não é mesmo? Pois é, para deixar agora a Lívia Fernanda ainda mais acelerada, rápido desta semana fica por aqui. Até a próxima! Nós começamos o Máquinas da Pan dessa semana mostrando o mundo dos sonhos para você com carros de coleção e também com uma hipermáquina que só falta voar. Um carro voador? Será que estamos de volta para o futuro ou prontos para pilotar as naves de George Jetson? Quem vai contar essa história para a gente é o mestre da tecnologia da Jovem Pan, Carlos Aros. A Embraer está na corrida para firmar posição no mercado de carros voadores.
A empresa mostrou em voo teste realizado no interior de São Paulo o protótipo de um veículo elétrico de decolagem e pouso vertical. O carro voador da Embraer parece um drone gigante por causa das 4 hélices, mas a empresa afirma que internamente o design foi pensado para o conforto dos passageiros. No início, assim que chegar ao mercado, o veículo elétrico de decolagem e pouso vertical, o carro voador da Embraer, vai exigir o controle de um piloto, mas a perspectiva é de que esses carros voadores sejam autônomos em um futuro próximo, ou seja, vão dispensar os pilotos. Além do desenvolvimento do carro voador, empresas como Embraer, Uber e Hyundai estão atuando na criação de condições para que as cidades consigam receber esses veículos. Será necessário compor uma infraestrutura para a operação e para a gestão do tráfego aéreo urbano. O objetivo é que essa rede de táxi aéreo, formada por veículos voadores elétricos autônomos, seja alternativa aos helicópteros, nos grandes centros urbanos em especial, porque é mais barata e acessível. Depois de voarmos no carro elétrico da Embraer, chegou a hora de colocar o pé no chão, ou melhor, o pneu no chão. Isso mesmo, esse é o termo que a gente usa quando o pneu do carro está furado. E aí, a gente acaba dando ainda mais valor para o salvador da pátria, o STEP. Para a gente sair dessa encrenca com sabedoria, Henrique Pereira, que é nosso consultor aqui de engenharia no Máquinas na Pan, está agora com a gente para tirar todas as dúvidas desse tão importante componente do carro. Alex, vamos falar hoje de um componente que dificilmente a gente lembra dele, só quando fura o pneu, o STEP. E olha, para surpresa, muita gente quando vai utilizar, ou ele está murcho, ou às vezes foi até roubado. O STEP é um pneu substituto que serve como uma medida de segurança para os motoristas e é obrigatório em lei. A regra estabelecida é que todos os carros devem ter a roda, pneu, macaco, chave de rodas e equipamento para remoção das calotas. A exceção é feita a carros que têm pneus do tipo Run Flat ou mesmo equipados com sistemas de reparo por selante e compressores de ar. Veículos até alguns anos atrás, na sua grande maioria, carregavam em seu porta-malas uma roda com pneu sobressalente, em geral, idêntico aos pneus em uso. Notamos que alguns modelos já vinham equipados com pneus de largura menor aos originais, com um único objetivo de ganhar espaço no porta-mala ou permitir que essas rodas fossem instaladas por debaixo do carro sem alterar o vão livre ao solo. É cada dia mais comum depararmos com o STEP do tipo temporário, ou pneus finos, algumas pessoas até apelidam de pneus de bicicleta, já foram motivos de muita polêmica. Esses STEPs tornaram-se padrão nos últimos anos entre os veículos 0 km e existem razões para tal. Sem sombra de dúvidas, a primeira é o custo. Esse tipo de pneu é mais barato que o conjunto que equipa o carro. Diante da competitividade entre as montadoras, qualquer valor faz muita diferença na hora da venda. Por isso, dessa opção. Peso reduzido, estamos falando aqui entre 7 a 10 quilos, se compararmos a um conjunto de roda equivalente. Ele colabora com o consumo de combustível e com a autonomia do carro. Esse tipo de pneu também é mais fácil de se manusear numa necessidade de troca. O STEP temporário é mais compacto, ocupa menos espaço nos porta-malas e, portanto, amplia a capacidade de carga. Ou seja, se determinado veículo viesse equipado com os pneus reserva do mesmo tamanho que os demais, o volume de carga disponível no compartimento de bagagens seria menor. Não é à toa que em alguns países da língua inglesa se chama de Space Saver Tire, algo como pneu economizador de espaço. Um outro aspecto positivo é que o STEP temporário, por ser consideravelmente mais barato, é menos suscetível a roubos. Sim, existem desvantagens. A primeira, como o próprio nome diz, ele é de uso temporário. O motorista deve procurar um local para fazer o reparo assim que possível. Não deve ultrapassar durante o uso 80 km por hora, como descrito no manual do proprietário, e sempre dirigir com cautela, pois embora as montadoras tenham testado os veículos utilizando esses pneus, tenha em mente que eles não reagem como um pneu original. Talvez a maior crítica entre os usuários é que não permite o uso deste pneu durante um rodízio ou na compra de pneus novos. Carregar um pneu do tamanho original e com o peso de um pneu original por toda a vida do veículo só para economizar nesta hora não faz muito sentido. Outra alternativa adotada sobretudo por marcas de luxo é equipar o veículo com pneus do tipo Run Flat.
ou seja, capazes de rodar determinada distância, mesmo que furados. Isto dispensa a necessidade de se ter um pneu reserva no porta-malas. Visualmente, os pneus Run Flat não se diferenciam em relação aos modelos regulares, havendo apenas uma inscrição na lateral. A diferença fica por conta da estrutura interna, que conta com reforços na lateral, no ombro e no talão do pneu. É isso aí, pessoal. Eu espero ter esclarecido o que há de mais recente em se tratando de pneu reserva, os steps. Até um próximo programa. Como uma opção para as ruas da cidade, o carro usado passou a ter uma grande relevância, com maior mercado e como opção de mobilidade segura durante a pandemia do coronavírus. O setor apresentou crescimento e o e-commerce passou a ser incorporado por lojistas e consumidores que aderiram de vez às compras online, conforme explica o consultor da Sali7, Enilson Salles. Olá, Alex. Olá, amigos da Jovem Pan. É um prazer estar mais uma vez aqui junto com vocês para debater um pouco sobre o mercado de seminovos e usados aqui no Brasil. É importante dizer para vocês que todas as análises que fizermos aqui e todas as conjecturas que fizermos vão passar seguramente pelo problema sanitário. O problema sanitário, efetivamente, é quem vai definir se a gente vai ter um ano bom ou um ano ruim. Obviamente que a gente já sabe que os impactos que estão acontecendo hoje, nesse momento, tá certo? São impactos relevantes e que vão seguramente influenciar nos resultados do ano de 2021 como um todo. Porém, a gente já tem uma experiência vivida em 2020 e, por uma coincidência, essa experiência vivida foi exatamente no mesmo período. Os primeiros movimentos de isolamento foram exatamente em março de 2020. Os cenários, em termos numéricos, são similares. Em 2020, a gente estava em torno de 61 mil veículos dia no mesmo período, que em 2021 a gente está com 62 mil veículos dia sendo comercializados. Portanto, praticamente igual. Por que a gente tem uma visão otimista? A gente tem uma visão otimista porque a gente tem uma perspectiva de uma solução. Hoje a gente já tem vacinas, então não é um só cronograma de vacinação, mas é um cronograma de vacinação que nos deixa na certeza de que a solução do problema está muito mais próximo do que a solução que tínhamos no ano passado. O comércio como um todo teve dificuldades para entender o que estava acontecendo em 2020, teve um time de reação diferente, um timing um pouco retardado e começou a aprender a trabalhar com as ferramentas digitais, né? Começou a aprender a comprar, vender, entregar, vistoriar, acompanhar a reação do cliente, acompanhar os leads, que são todas essas informações, são informações do mundo digital que não era um mundo tão bem trafegado, tão bem conhecido quanto hoje é. Sabendo manusear essas novas ferramentas, né, aprendendo a trabalhar com elas, certo? A gente vai ter em 2021 uma reação muito mais rápida. Temos ainda algumas nuvens lá no horizonte, que é a paralisação das fábricas, das montadoras, né? Que é uma nuvem a ser dissipada ao longo do tempo, né? Esperamos que essa paralisação acabe o mais rápido possível. Entendemos ela, concordamos, mas achamos que isso vai passar rapidamente, e com a produção voltando a todo vapor e a confiança voltando através da vacina, né, de um cronograma mais rápido de vacina, a gente seguramente vai ter um ano muito melhor. É isso aí. Espero que você tenha curtido demais o Máquinas na Pan dessa semana, que fica por aqui. Mas vai lembrar que agora você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pelo canal Jovem Pan News, Jovem Pan Esportes e também pela Panflix. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas da Pan.